Opa, salve nação, e você verá a seguir. Vene Casagrande analisa e discorda que Bolívar seja um adversário fácil para as oitavas da Libertadores. Ele frisou ainda que a logística e a altitude pode ser um grande problema, e lembrou que essa tem sido uma pedra no sapato de vários times brasileiros. Gente, será um cenário totalmente diferente. Eu não queria pegar a altitude novamente, vou ser bem sincero. A altitude é um problema muito sério. Vários jogadores não conseguem atuar lá em alto nível. O Flamengo segue em alta após a goleada histórica contra o Vasco da Gama. Mas qual é a mentira? A gente está falando de um Flamengo que vem de 5 jogos, 5 vitórias, jogando bem. Isso e muito mais agora. E o Flamengo pegando o Bolívar. A gente estava conversando aqui, né, meninos? Que neste momento que está definido, o único que tem uma altitude pela frente é o Flamengo, que encontra o Bolívar, que inclusive era do mesmo grupo do Fla na primeira fase, Vene Casagrande. Pois é, muita gente comemorando o Bolívar, um adversário fácil, o Flamengo venceu aqui no Maracanã de 4-0. Gente, será um cenário totalmente diferente. A forma como o Bolívar veio jogar aqui no Maracanã já estava classificado, eu vejo uns jogadores mais relaxados, digamos assim. Agora, oitavas de final. Se tem um ponto positivo, e aí o Flamengo, na minha opinião, deu sorte em relação a isso, porque nesse caso exclusivo, eu acho melhor jogar o primeiro jogo em casa, no Maracanã, e depois jogar na altitude. Acho que seria pior se jogasse o primeiro jogo na altitude e depois no Maracanã. Nenê? Eu acho, porque lá na altitude, por exemplo, é um jogo muito difícil. Altitude, a gente está falando, e se você pegar o calendário, o Flamengo, por exemplo, vai ter um jogo antes de pegar o Bolívar, o Palmeiras. O Campeonato Brasileiro vai estar em andamento, será um calendário extremamente difícil. Aí tem a logística da altitude. Aí você joga lá, supondo, empata ou perde, chega aqui no Maracanã, a pressão é muito maior. Aqui, no primeiro jogo, o Flamengo terá a possibilidade de fazer um bom resultado e lá, quem sabe, administrar mesmo na altitude. Eu não queria pegar a altitude novamente, vou ser bem sincero, inclusive falei isso aqui abertamente. Mas já que pegou, eu só não acho justo comparar com o jogo que aconteceu aqui no Maracanã. O Flamengo venceu de 4-0. O Flamengo é melhor que o Bolívar, isso aí sem sombra de dúvidas. Mas o Bolívar é muito mais um time fora da altitude hoje em dia. A gente vê um time muito organizado. E eu acho que será um cenário totalmente diferente e vale ressaltar. É só daqui a 2 meses e meio. Muita coisa vai acontecer até lá. Sim, muita coisa positiva ou negativa para esses clubes envolvidos. A gente sempre fala que é brasileiro, Vene Casagrande, que a altitude, na minha opinião, é o maior desafio desta competição, ou dessa ou da Sul-Americana. O segundo maior desafio é o tipo de arbitragem. A gente sabe que às vezes a condução do apito é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, ainda mais quando às vezes é um time brasileiro contra um time que não é o brasileiro, a gente vê uma arbitragem que é muito fora do nosso tom, do que a gente está acostumado a ver. Então, acho que esses são os 2 grandes desafios para você conseguir jogar essa competição, ô Vene Casagrande. E você fala muito da logística, como viajar, tantos quilômetros para jogar, aí faz fica no dia, desce para altitude, sobe para altitude, volta no mesmo dia. É muito confuso, né? Claro, Fernanda, se a gente for analisar as possibilidades que o Flamengo poderia pegar nas oitavas de final, tudo bem, não é o adversário dos piores, não. Mas eu gostaria de evitar justamente por causa da altitude. A altitude é um problema muito sério. Vários jogadores não conseguem atuar lá em alto nível. Vamos lá, vamos voltar aqui no passado. Flamengo e Bolívar, agora, na fase de grupos, lá na altitude. Teve jogador do Flamengo que nem viajou, por quê? Porque não tinha condições clínicas de atuar na altitude. Isso o departamento médico do Flamengo identificou. Se daqui a 2 meses e meio eles identificarem que, sei lá, o Arrascaeta não tem condições clínicas de atuar na altitude, é um desfalque. É extremamente difícil você jogar na altitude. É um traço falciforme, é o Alan. Foi o Alan, o volante Alan. A gente já sabe que esse é um jogador que não joga. Se ele entrar em campo, você torcedor não vai criticá-lo, porque assim, ele tem um problema de saúde que ele não consegue atuar na altitude. Eu gostaria de evitar. O Flamengo segue em alta. Gente, isso aqui é a típica Fla-Press. Quer que eu leia, Lucas Pedrosa? É melhor, né? Infelizmente. O Flamengo segue em alta após a goleada histórica contra o Vasco da Gama. Mas qual é a após mentira? sofrer críticas, o ataque rubro-negro enfim embalou nos últimos jogos. Mas qual é a mentira? E qual é a Fla-Press aí? São 5 jogos, 16 gols marcados e um placar histórico de fato, que nunca havia acontecido. Qual é a Fla-Press nisso? Roda. O Flamengo ainda respira a histórica goleada em cima do Vasco e que já está servindo de inspiração para o longo da temporada. E além do ótimo resultado, mostra como o time pode estar ainda mais entrosado. E um ataque que está funcionando.
Nos últimos 4 jogos, a equipe marcou 14 gols e conseguiu o melhor aproveitamento em 2024, chegando a 74%. A melhora do time ainda levou à liderança do Brasileirão e a se manter vivo nas disputas pela Copa do Brasil e Libertadores. Por conta da data FIFA, o Flamengo terá um bom período para se preparar para a próxima partida, que será pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Mesmo que ainda longe, o técnico Tite já sabe que terá dor de cabeça, já que não poderá contar com o quarteto uruguaio Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela, e ainda do chileno Éric Pulgar, que estão convocados para a Copa América. Com isso, o Flamengo terá o desfalque de 5 atletas por até 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, já que os uruguaios e chilenos não liberaram jogadores. A final da Copa América acontece apenas no dia 14 de julho e, caso as seleções avancem, o rubro-negro não contará com seus jogadores. O Flamengo ainda tem 2 jogadores na lista de espera do técnico Dorival Júnior, caso precise substituir algum dos convocados da seleção brasileira. São eles Fabrício, Bruno e Pedro. Após a goleada, o time ganhou 3 dias de folga e só volta na quinta-feira. E até o próximo jogo terá muito trabalho pela frente. Muito bem, o Vene Casagrande, o seu Mengão voltou aí a embalar, voltou a arrancar sorrisos. E é um relacionamento muito ainda inconstante. Uma hora o torcedor tá bravo, acha que as atuações não tão bacanas. E uma hora a gente vê uma euforia normal depois de uma goleada histórica, Vene. Mas nesse caso eu vou ficar com a turma da euforia, sabia? Porque de verdade, antes do VT rolar aí, inclusive um bom VT, a gente está falando de um Flamengo que vem de 5 jogos, 5 vitórias, jogando bem, jogou abaixo apenas contra o Amazonas, mas eu acho que foi muito mais preguiça, entre aspas, de alguns atletas, mas são 5 jogos, 5 vitórias, 16 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. De fato, o Tite parece ter retomado aquele famoso equilíbrio, palavra que ele tanto gosta nas entrevistas coletivas, e ele achou equilíbrio. A questão é, ele achou equilíbrio justamente naquele momento que ele vai perder principais jogadores para a Copa América, data FIFA, enfim, estamos falando de um Flamengo que vai perder a metade do time titular. Pulgar, Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta. E um deles hoje, no elenco, não tem ninguém que possa fazer a função que ele faz. Quem é? Que é o De La Cruz. Ali no meio de campo, o Arrascaeta, eu acho que o Lohan consegue quebrar o galho muito bem. Na volância ali pode ter o Alan, que embora esteja machucado, mas é o reserva imediato do Pulgar. Na lateral direita tem o Wesley, que pode quebrar o galho. Na lateral esquerda tem o Ayrton Lucas, que vai voltar em breve de uma lesão muscular. Mas o De La Cruz, com certeza, será aquela ausência que o Tite vai sentir bastante. Ele achou o equilíbrio. Agora é ver como o Flamengo vai reagir durante essas rodadas sem os principais jogadores. Porque já chegamos aí, já chegamos no mês de junho, né? Pedrosa, a gente já tá na metade do ano. Exato. E o mês de junho é o mês da Copa América, né? Sim. Vai começar, inclusive a seleção já tá, vai ter agora uns amistosos. Inclusive por isso é a data FIFA, a gente entende aqui vai ter uma pausa no campeonato nessa semana, tudo já estava previsto. E depois é o quê? O final de junho? 20 e pouco de junho, gente? Quando é que começa? É por 14 ali. de 14 julho de acaba, junho. é a final. Mas começa que dia? Dia 14 é a final, é um domingo. Dia 22 de junho começa a Copa América e aí começa os times a se desmantelarem, o Lucas Pedrosa. E a gente fala do Flamengo não só num perigo de perder jogadores para a seleção brasileira, mas também Uruguai. Mas quem? Chile. Só. Mas só do Uruguai são 3? Do Uruguai são 4. Mas eu quero destacar aqui o fato, 2 fatos, né? Além do coletivo, como a gente sempre falou, o Tite, ele é um treinador pragmático, mas eu nunca encarei o Tite, principalmente depois da passagem dele pela seleção brasileira, como um treinador defensivo. Ele sempre foi um cara ofensivo, só que ele precisava de peças que se encaixem no modelo de jogo dele. E teve um cara que voltou de lesão nos últimos jogos e tem jogado muita bola, que é o Everton Cebolinha. Ele se encaixa completamente no jogo do Tite, ele é um cara que consegue ter esse 1 contra 1 para oportunizar os companheiros e ele não vai para a Copa América. E muito menos o Pedro, que tem 26 jogos, 21 gols e 3 assistências na temporada. Ou seja, 24 participações em 26 jogos. Então, apesar do Flamengo perder jogadores que são importantes, como o De La Cruz mesmo, o próprio Arrascaeta, eu acho que os 2 caras que mais fazem parte aí desse sistema ofensivo, que conseguem produzir mais e se encaixar no jogo do Tite, eles vão continuar no Flamengo. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que as faltas vão fazer, obviamente as saídas vão fazer falta nessa Copa América, eu acho que o Flamengo tem 2 jogadores, 2 pilares ofensivos que são muito importantes, que é o Everton Cebolinha e o Pedro. E eu acho que talvez, por conta da manutenção desses jogadores nesse time do Flamengo, essa produção não caia tanto.
Ô, Veneno, os bastidores do Clássico dos Milhões, um destaque foi o discurso do Gerson no vestiário do Flamengo. Cadê? O clima lá fora tá tenso, mas aqui dentro é tranquilidade. O ritmo, quem comanda somos nós. Hoje o mando de campo é dele, mas a casa é nossa. Quem manda somos nós, Maracanã, do Flamengo. Vamos mostrar isso dentro de campo. Não adianta só falar, a gente tem que mostrar lá dentro de campo. Hoje vai ser mais um dia que a gente vai fazer um jogo do c****. Vamos poder voltar para casa com a cabeça erguida e tranquilo. Em campo, discurso bom, vamos. É isso. Isso explica os 6-1, talvez, né? Ô, Venê, vamos falar sério? Cara do careca lá. Carinha dele. É bom para os jogadores do Vasco verem isso aí, ó. É isso aí que eles fizeram com vocês mesmo, pior que fizeram mesmo. Ele falou que ia fazer e fez. Ele falou, Maracanã é nossa casa, apesar do mando ser deles, o Maracanã é a casa do Flamengo. A gente vai fazer um grande jogo dentro de campo. Foi tudo isso aí. Depois os caras jogaram cartinha lá na comemoração. É truco. Me explica o que Truco. comemoração foi essa? Foi a comemoração do truco. É porque eles jogam truco, que é um jogo de baralho, né? Na concentração. É isso aí. Mas Eu fiquei impressionada que há muitos anos atrás existe um grande jogo do Senta, né? Que o Flamengo estava tomando um sacode de Botafogo e os jogadores sentaram. A imagem, Venê, tanto pelos os jogadores em pé e os outros sentados, ela é idêntica. Eu vou te mandar não, eu li sobre. Não, mas a imagem, eles botaram uma comparação, uma imagem igualzinha. Inclusive, ficou boa tarde, hein? Ficou elogio ao Gerson, que ontem não deu tempo de mencionar aqui. Fez uma partidaça, ele vem fazendo bons jogos. Eu acho que o Tite encontrou a posição ideal do Gerson nesse time do Flamengo. Vocês falavam que é dessa um ponto, posição é isso, exatamente. há um tempo, né? Ele jogando de volante, como ele estava jogando antes daquele problema que ele teve, se eu não me engano, no rim. Enfim, que ele passou a cirurgia, ele estava jogando de segundo volante e, na minha opinião, não estava rendendo bem. Ali é a posição de La Cruz. Agora o Gerson está numa posição ideal, pelo menos do meu ponto de vista, e dentro de campo a gente pode ver que ele teve uma evolução muito boa. Eu sempre falo isso aqui, clássico religional, personagens que compreendem o tamanho do clássico é muito importante. E o Gerson é um cara que foi formado nas categorias de base do Rio de Janeiro. Então ele sabe muito bem o tamanho do Maracanã, o tamanho desse confronto. O Bruno Henrique, por exemplo, é um cara que já entendeu o tamanho desse clássico, inclusive criou até o bordão Outro Patamar, enfim. Quando o jogador entende o tamanho de alguns clássicos, isso fica muito mais intenso. E aí talvez eu senti falta, tirando o Verratti, de alguém do lado do Vasco, de entender o tamanho desse clássico e jogar muito mais de transpiração do que qualquer outra coisa.